mais um dia, mais um filme, e hoje trago-vos o tão falado filme de ficção científica de 2021 chamado Dune. Este filme é a adaptação de um livro famosíssimo de ficção científica. Também saiu uma primeira adaptação cinematográfica em 1984, ela está no canal, Not That Good. Esta versão conta com a realização de Denis Villeneuve. Para quem não se lembra dele, é o realizador de filmes como Arrival e o Blade Runner 2049, o último Blade Runner basicamente. E neste filme, Paul Atreides é interpretado por Timothée Chalamet. Ele continua com o mesmo penteado e o mesmo ar de quem tem leucemia, I guess. Ele está a ter sonhos com esta rapariga que não percebe bem o que está a acontecer. Ao mesmo tempo está a ser treinado tanto pelos lacaios do pai para ele ser o próximo herdeiro de tudo, do rei, I guess, como também está a ser treinado pela sua mãe em termos de artes mágicas. Não se percebe bem. O pai dele é interpretado por Oscar Isaac. Ele é o rei deste planeta com honra e garra, enquanto que a mãe é interpretada por Rebecca Ferguson, e ela é a esposa forte, mas ao mesmo tempo tem ligação a um culto, e então é como se Paul fosse este chosen one, meio humano, meio feiticeiro, que vai trazer paz a tudo. A família Atreides está à procura da Spice. E o que é a Spice? A Spice é uma, a meu ver, pimenta que anda nos desertos do planeta Arrakis. Ela atualmente é a substância mais valiosa do universo, pois ela, acho que se pode criar uma energia inesgotável através dela. Eles não exploram muito bem isso, mas exploram que realmente tem um grande valor comercial. A família Atreides não é a única atrás dela. Temos também os Harkonnen. Eles são um grupo de carecas, basicamente, que estão também a tentar arranjar esta pimenta, só que os métodos deles são mais agressivos. E uma coisa que o filme explora muito bem, em comparação com o seu antecessor de 1984, é esta questão do capitalismo. Paul percebe que a sua família também está a ser, na verdade, capitalista. Está a ser extremista, está a invadir um planeta e a levar a coisa mais valiosa dele e a não dar nada. Ele está apenas a prometer segurança contra os outros, contra os Harkonnen, que são mais mauzinhos. Mas o personagem de Javier Bardem, que é uma espécie de líder das pessoas que vivem no deserto de Arrakis, ele próprio diz que não há grande diferença, aquilo é deles, eles não foram a lá nenhum buscar nada dos outros. Isto não vos parece o que aconteceu em África? Eu não sei se é realmente inspirado nesses eventos, mas já na primeira vez que eu vi Dune, o de 1984, eu pensei isso por causa da Spice, porque às vezes eu faço piadas que a pimenta era a merda mais valiosa há centenas de anos. A pimenta, uma coisa que hoje em dia as pessoas, se for preciso, já nem metem na carne. E o facto de os sítios onde nós fomos buscar pimenta serem estes exóticos, onde as pessoas eram subdesenvolvidas e não havia grande sítio de habitação, faz-me lembrar o que eles tentaram fazer com Arrakis. E a força dos rebeldes que vivem no deserto faz-me também lembrar o espírito dos africanos, dos árabes, que combateram o colonialismo, apesar de não terem força para resistir porque não tinham acesso à mesma tecnologia, à mesma evolução, mas conseguiam compensar de outras formas, através do seu bruto físico e outros aspectos. Então eu vi muito esta comparação. Também acredito que neste filme fez mais sentido a relação de Paul com o pai. No primeiro filme, Paul é este jovem que mal vê o pai, que sabe que um dia vai ter de se tornar o pai, digamos, vai ter de atingir aquele cargo. Mas neste filme eles mostram um pouco mais do lado do pai, em termos da proteção ao filho, em termos também da questão militar. Eles deram mais cenas, há uma cena no helicóptero que também havia no primeiro filme, mas sinto que neste foi bem melhor feito. Então gostei de ver essas nuances. Depois temos também o vilão, o chefe dos Harkonnen, não tem nada a ver com o primeiro. O Dune de 1984 tem um vilão tão estranho. É basicamente um gordo que flutua e que tem estas manchas pelo corpo, estas bolhas, que muitos acreditam ser uma referência indireta às DSTs, ou agora ISTs, porque eu nunca li o livro, mas aparentemente ele tem uns toques de homossexualidade, e como na altura
talvez ainda fosse um pouco controverso, ou talvez eles quisessem acentuar mais isso, deram-lhe uma ajuda visual para o espectador perceber, este gajo tem bolhas e está a olhar para estes lacaios de maneira estranha, apesar de eles usarem tanga, portanto ele deve ser gay. Pelo menos nesta primeira parte não deu para perceber qualquer sexualidade do gajo. O gajo foi bem menacing. Eu acredito que foi o que Star Wars tentou fazer com o Snoke, foi esta presença super humana, bizarra, que é grande e que só a intensidade da voz e da expressão deve colocar o medo. Porquê? Porque eles não tinham build-up nenhum para o fucking Snoke e tinham para o Darth Vader, e Darth Vader acabou. Portanto eles tinham de inventar uma cena nova antes de fazerem a merda e irem buscar o Palpatine outra vez, porque guess what? Não correu bem. Mas já sinto que Dune conseguiu ser um filme de Star Wars melhor que os últimos 3 filmes de Star Wars. E eu estava com expectativas uma beca em baixo, porque a malta estava toda a dizer isto vai ser bué da bom, e eu pensava, ok, calma aí, claro que isto não vai ser assim tão bom. Mas foi bastante bom, foi uma experiência visual fantástica. Provavelmente vai arrecadar o Oscar de Best Visual Effects. Não sei que filmes é que ainda vão ser até o final do ano, mas a diferença das cores entre o que é artificial e o que é natural, o branco do deserto e os laranjas, os tons de laranjas, não sei, estava tudo bastante bom. A banda sonora estava também boa, Hans Zimmer, claro, e inclusive eu estive à procura dos elementos psicodélicos porque eu sei que a história supostamente é muito psicadélica e no primeiro filme não tive a oportunidade de perceber em que aspectos é que é, porque lá o psicodélico é só bizarro. Eles aqui têm algumas transições e algumas distorções na música do filme que talvez deem uma beca a esse aspecto. Depois, claro que o próprio deserto também é um pouco psicadélico na maneira como a areia, as dunas, dividem em montes com várias dimensões e volumes e whatever. As armaduras, eu estava à espera disto mesmo, porque as armaduras do primeiro filme, vocês que se calhar só viram este filme, vocês não têm noção. Eu convido-vos a ir ver o trailer do filme Dune de 1984, porque quando o personagem de Timothée Chalamet está a lutar com o personagem de Josh Brolin, estão a treinar e eles têm em si uma espécie de armaduras que ficam brilhantes e quando recebem dano até ficam vermelhas, que o pai até usa depois. Isso no filme original eram coisas quadradas. Aquilo parecia um jogo dos anos 40, uma merda assim. Aquilo estava tão fuleiro e péssimo e estranho e dava vontade de vomitar só de ter visto aquilo. E agora foi bem mais simples. Eu não sei como é que é descrito no livro, mas uma merda que é tipo meio transparente, bro. Não tens de gastar muito dinheiro em efeitos especiais. Agora não me pareças um personagem de Roblox na vida real, porque é o que para mim parece. Mas, estes são alguns dos meus pensamentos quanto ao filme Dune. Eu estou um pouco ansioso para ver a segunda parte. Eu já sei como é que vai acabar, porque eu já vi. Estou ansioso para ver. O primeiro filme, ele faz a história toda, o livro todo, I guess. Eles agora decidiram dividir em 2, talvez para ter um bom build-up, I guess. Para se focarem também mais no beijo, ou o filme tem 2 horas e tal. Mas é um filme bom. Eu vou dar a Dune um 8.6. Eu acho que... o pacing não foi mau. Eu estava a pensar que eles foram chamar este cast todo para vender a ideia do filme e que ia ser só isso, mas estiveram todos muito bem. Não me lembro de algum personagem que eu não tenha propriamente gostado e lembro-me de várias cenas que eu gostei bem mais agora do que no da original do Lynch. Portanto, 8.6 é uma nota justa a meu ver. Mas este é o filme de hoje. Se tiverem alguma sugestão, alguma coisa do género, deixem nos comentários e vemos no próximo filme.